Olá, seja bem-vindo ao programa Você Me Representa, esse que é um dos programas que compõem aqui o CMC Podcasts, um produto, um projeto da Diretoria de Comunicação Social aqui da Câmara Municipal de Curitiba. E nessa nossa segunda temporada, nós estamos conhecendo os vereadores que compõem a 19ª legislatura aqui da casa. Pode rodar a vinheta. Olá, eu sou Patrícia Tressoldi, diretora de comunicação aqui da Câmara de Curitiba, e hoje compondo aqui comigo a mesa do CMC Podcasts, o vereador professor Euler, que foi reeleito. Vereador, seja bem-vindo mais uma vez aqui no nosso estúdio. Muito obrigado, Patrícia. Mais uma vez me sinto honrado em participar aqui do podcast. Hoje mais honrado ainda porque é com a diretora da comunicação. E vamos bater um papo, vamos falar aí a respeito da próxima legislatura. Perfeito, vamos lá. Para você que ainda não conhece o vereador professor Euler, ele é muito famoso nos cursinhos aqui de Curitiba, professor de física. O vereador foi reeleito com 7.257 votos pelo partido MDB, que é Movimento Democrático Brasileiro. E ele está entrando agora no seu terceiro mandato. Vereador, conta um pouquinho pra gente da tua história aqui dentro da casa, entrando o terceiro mandato, o que você já fez por Curitiba na posição que você está? Puxa, a vida é tanta coisa, Em 8 anos que eu já estou aqui, agora indo para o terceiro mandato, mais 4 anos pela frente. Em 8 anos tem muita coisa, muita história para a gente contar. Mas eu tenho que falar assim, daquilo que me dá orgulho, Aquilo que eu posso falar assim, puxa vida, eu entrei na Câmara e isso eu posso dizer que eu fiz de especial, que eu contribuí realmente com a cidade. E uma coisa que eu sempre falo é que as principais funções de um vereador são legislar, que é elaborar as leis, votar as leis ou os projetos de leis elaborados pelos outros vereadores, e também fiscalizar a prefeitura. Mas eu mesmo sempre falo que lei a gente tem de sobra. Curitiba tem mais de 16 mil leis municipais, inclusive tem um projeto de lei meu tramitando ainda na casa para revogar de uma só vez 3 mil leis que estão ultrapassadas, obsoletas, que são inúteis ou que só atrapalham a vida dos curitibanos. Então eu costumo falar, lei nós temos de sobra, o que a gente precisa é fazer com que elas sejam efetivamente cumpridas. O ideal seria que a gente tivesse menos leis e maior cumprimento delas. Então o que sobra como principal função do vereador, ao meu ver? Fiscalizar a prefeitura. E fiscalizar não significa querer destruir aquilo que a prefeitura faz. Não. Fiscalizar significa contribuir para que erros não aconteçam. Então, eu posso dizer que de tudo que eu fiz aqui na Câmara Municipal, o meu maior orgulho foi nesses 8 anos ter fiscalizado a prefeitura. Fiscalizado no sentido de ajudar. Falar, olha, isso aqui não está certo. E coisas escapam. Imagina, a fiscalização ela não é pessoal, não é contra o prefeito. É uma fiscalização dos atos da prefeitura. Mas é impossível que um prefeito, seja ele qual for, saiba tudo o que está acontecendo na cidade. Muitas coisas, obviamente, o prefeito tem que estar atento e saber o que está acontecendo, mas existe o segundo, o terceiro escalão ali na prefeitura e nem tudo chega ao prefeito. E algumas coisas podem estar ocorrendo de forma inadequada. E aí cabe aos vereadores estarem atentos a todos esses pontos. Aí são 38, o prefeito é um só. São 38 podendo fiscalizar e apontando ali aquilo que pode ser melhorado na cidade. Então eu considero que a minha maior contribuição nesses 8 anos foi fiscalizar a prefeitura, sempre apresentando sugestões a respeito daquilo que eu considerava inadequado. Que também não adianta você falar, isso aqui está errado, isso aqui está errado. E não apresentar uma solução ali. Não apresenta uma possível solução. Então eu tenho também me esforçado em apresentar um número razoável de sugestões ao Executivo. Essa é uma das prerrogativas que nós temos aqui como vereador. Nós podemos fazer leis, nós podemos fazer requerimentos à prefeitura, nós podemos também apresentar sugestões ao Executivo que até hoje, pelo menos, são votadas em plenário e depois levadas à prefeitura. Há uma previsão que na próxima legislatura isso seja automático. Você fez a sugestão, nem vota em plenário. Vai direto ao Executivo e aí a prefeitura julga se acata ou não aquela sugestão. E nesses últimos anos eu tenho sido o vereador que mais apresenta sugestões ao Executivo, justamente para complementar
aquilo que eu fiscalizo. Mas é lógico, né? Ao longo desses 8 anos também projetos de lei aí importantes, né? Alguns aprovados, outros não. Esses que não, eu vou insistir na próxima legislatura. Vou dar um exemplo. Nós temos um problema sério em Curitiba, ou melhor, não é de Curitiba. Ele vale para todas as cidades do Brasil, em especial os grandes centros urbanos, que é o roubo e furto de materiais metálicos. Né? Até em especial em função da drogadição, muitas pessoas aí pela cidade, para conseguir um dinheirinho, acabam roubando fios e cabos elétricos, acabam roubando hidrômetros, né, placas de trânsito, tampas de bueiro e, pasme, até placa de cemitério. Né? Tudo aquilo que é metálico tem um valor e a pessoa acaba trocando isso normalmente por drogas. Então a gente precisa uma política municipal, né, uma política que não seja de um governo, mas uma política de Estado, que permaneça, para a gente coibir, por exemplo, o roubo de materiais metálicos. Ah, mas como é que você coíbe? Porque o crime já existe, tipificado, é o roubo. Né? O vereador não pode legislar sobre tipificação criminal. Isso é função dos deputados federais. Então, como é que você coíbe algo do tipo assim? O meu projeto de lei previa justamente a gente atacar a receptação. Né? Quando alguém rouba, vai vender para alguém. Se não tiver mais o comprador, a pessoa não tem mais por que roubar. Então, meu projeto de lei atacava justamente a questão da receptação dos materiais metálicos para coibir esse tipo de ação criminosa. Nessa legislatura, o projeto não passou, em plenário ele foi rejeitado, mas eu acho que é um projeto que é super relevante, tinha apoio inclusive da Associação Comercial do Paraná, apoio de todos os consegues do município, então é um projeto que eu quero reapresentar na nova legislatura. Até é importante para a população saber. Se você apresenta um projeto de lei durante uma legislatura que é composta dos 4 anos, se ele é aprovado, ótimo, virou lei. Se ele é rejeitado, você não pode reapresentar a mesma matéria na mesma legislatura. Então tem que esperar para apresentar numa nova legislatura. Essa é uma intenção que eu tenho. E, de forma similar, tem outro projeto de lei meu, que não trata de roubo, essas coisas, material metálico, mas tem a ver com fios e cabos, cabos elétricos e fios de internet. A gente passa pela nossa cidade hoje e a gente percebe que em vários pontos tem um emaranhado de fios aéreos, né? Então é fio em desuso, é fio inservível, né? A operadora de internet vai lá, faz uma nova instalação e não tira a anterior. Então as coisas vão se acumulando. Isso prejudica muito a imagem, né? A questão visual na nossa cidade. É ruim você morar num local em que as coisas vão ficando feias. Né? Isso é ruim, é uma poluição visual, incomoda muita gente e não é só uma questão estética, há uma questão de segurança envolvida. Existem casos, relatos de pessoas que morreram eletrocutadas por um fio, né, aí de energia elétrica que estava solto e pessoas que se acidentaram ficando enforcadas, né, que acabaram engatadas pelo pescoço ou pelas outras partes do corpo e em muitos casos se machucando bastante. Então não é só uma questão estética, é uma questão também de saúde. E se perguntar para qualquer curitibano se isso o incomoda de alguma maneira, vai ser unânime a resposta. Esse é um projeto que está em tramitação, mas eu tomei uma decisão pessoal. Ele iria voltar a plenário agora por esses dias. E eu pedi para jogar para o próximo ano. Tá. Nós vamos ter um novo prefeito, né, uma nova Câmara. Eu acho que cabe à nova Câmara deliberar a respeito desse assunto, em vez de, agora que está acabando o mandato, a gente tocar nesse assunto. Então deixa para a próxima legislatura, a gente tem mais tempo para amadurecer essa ideia e, quem sabe com os novos vereadores, pegar novas sugestões também e deixar o projeto mais maduro para votação. Perfeito. Essa é uma das vantagens de voltar, né, vereador? Já está entrando aí no seu 3º mandato, então já sabe muito bem como fazer ali o trabalho legislativo e também como articular esses projetos que não passaram ou que você ainda pretende submeter ao plenário. Mas agora vamos falar um pouquinho das tuas bandeiras, né? Para quem e para que o seu mandato trabalha. Um dos pilares aqui que a gente traz é a questão da inovação, do trânsito e da mobilidade urbana. O eleitor do professor Euler pode esperar o quê sobre esses temas? Vamos lá, sobre a inovação. Teve um projeto de lei meu que foi aprovado recentemente aqui na Câmara, virou lei, e é um projeto que também não pode ficar só no papel. Ah, virou lei, não adianta, né? Tem que ser colocado em prática, então eu vou lutar, vamos dizer assim, é a palavra mais bonita, né? Lutar junto à prefeitura para que isso realmente seja algo que vire um programa dentro da prefeitura, que é o projeto do sandbox regulatório.
né? Um nome esquisito, mas na prática a ideia é relativamente simples. Quando você pega uma empresa de inovação, ela apresenta um produto ou serviço, obviamente, que é inovador. Algo que ainda muitas vezes não foi testado na prática. E a própria empresa não sabe se aquilo vai funcionar bem ou não. Também o Poder Executivo não sabe como é que vai regulamentar aquilo, quais são as regras a serem utilizadas. Então, o que é o ideal nesses casos? E por isso que eu fiz o projeto de lei, que virou lei, para estimular essa prática no futuro. Que esses produtos e serviços inovadores possam ser testados por um período antes de efetivamente serem aplicados na prática no nosso município. Vou dar um exemplo que parece meio maluco, mas está para chegar, inclusive aqui em Curitiba. Já há uma intenção de uma empresa fazer testes em Curitiba para entrega com drones. Né? Então, entregar a tua pizza na tua casa com drone. Né? Será que isso funciona? É difícil você descobrir se isso funciona ou não só com a teoria. Sim. Né? Na teoria funciona sempre. No papel tudo aceita, né? Então é importante que isso seja testado na prática. Mas vai ser testado aonde? O ideal é que seja um ambiente controlado. Você não vai testar já numa situação de máximo perigo e risco às pessoas. Não, você testa, por exemplo, numa região aí que você tenha um controle melhor sobre a situação. Deu certo ali? Vamos testar agora na outra região. Então você vai fazendo alguns testes para ver como aquilo funciona, até para a própria prefeitura entender como é que aquilo vai funcionar ou como é que aquilo não dá certo de jeito nenhum. Deu certo? Funcionou? Foi bom para a empresa também? Gerou lucro para ela e tudo mais? Aí você regulamenta aquilo de uma forma mais adequada. Eu costumo dar um exemplo, esse aí do drone é algo que está por vir, mas dar um exemplo passado. Teve uma época que surgiram os patinetes elétricos aqui em Curitiba. Né? Tinha uma empresa que chamava Green, outra que chamava Yellow. Né? Entraram com os patinetes elétricos aqui. Passados 6 meses, foram embora. Né? E um dos motivos para essas empresas terem ido embora é porque elas começaram a ver que havia uma movimentação, inclusive na Câmara, para regulamentar um monte de coisas. Olha, o patinete tem que andar na calçada ou tem que andar na rua? Vamos falar que tem que ser tal situação. A pessoa, o usuário, tem que estar de capacete ou não? A velocidade máxima, quanto que tem que ser? Então, a hora que as empresas viram que ia começar a ter obrigatoriedade de, não, tem que ser na calçada. Não, tem que parar o patinete, ele não pode ser entregue em qualquer local, tem que ter ponto específico para entregar. Não, a velocidade máxima é não sei quanto. Estavam pensando em criar tantas regras acerca disso, que as empresas falaram, não, vai ser impossível a gente trabalhar. Desse jeito a gente não vai ter lucro. E empresa que não tem lucro, não se sustenta. Então, acabaram saindo, mas há uma intenção de outras empresas nesse mesmo ramo voltarem. Uma das maneiras de ela voltarem, primeiro seria fazer o sandbox. Faz um teste, por exemplo, numa região determinada da cidade. E aí vai fazer o teste, se é na calçada ou na rua, e vai ver qual é a melhor situação. Faz um teste para qual é a máxima velocidade em cada ambiente. Dentro de uma praça a velocidade é uma, na rua é outra, na calçada tem que testar para ver aquilo que é adequado. Vai ver se tem acidentes ou não, se precisa de capacete ou não. Então tudo isso é importante ser testado na prática antes de uma adoção em massa. E aí a lei do sandbox é que estabelece isso, a possibilidade do município testar novas tecnologias, produtos e serviços, para que na hora que eles forem implementados, façam realmente sucesso, melhorem a vida das pessoas e, no caso das empresas, gerem lucro também para elas. Legal. E é um exemplo bem legal, né, de inovação, porque a cidade ganha, as empresas também, né, de certa forma. E é legal você trazer essa questão na prática para as pessoas entenderem que a gente está falando aqui de leis, a gente está falando, né, de legislar, mas são decisões e projetos que atuam diretamente na vida das pessoas. Tem utilidade, não é só para falar que tem uma lei com um papelzinho ali, não. Exato. É algo que reflita no cotidiano das pessoas. Isso é muito legal. Vamos lá, outros destaques também que a tua equipe trouxe aqui pra gente foi saúde pelas UBSs e educação pelas escolas municipais. Essas também são pautas importantes para o mandato. Então, quando a gente fala em saúde, eu não sou ligado à área, mas obviamente eu me preocupo com essa área. Eu costumo falar que os vereadores aqui, tem muitos vereadores que têm uma causa específica. Sim. Problema nenhum com isso. Mas, quando a gente vai para a plenária, a gente tem que estar preparado para todos os assuntos. Né? Eu, por exemplo, não me considero vereador de um bairro. Né? Eu sou vereador de Curitiba. E não me considero vereador de uma causa. Eu sou vereador daquilo que aparece na cidade. Né? Aquilo que é importante para a vida das pessoas, e a saúde,
obviamente, ainda que não seja a minha área de formação, mas algo essencial, né? Um serviço essencial. Então, eu tenho me preocupado na questão da saúde, principalmente em conhecer as UBSs, ver o que está bom em cada uma delas, ver aquilo que precisa melhorar e, na medida do possível, contribuir também com emendas parlamentares. Você pega de 2023 para 2024, a gente tinha uma emenda aproximadamente de 1.200.000 que era possível fazer, fora uma emenda de 400.000 que ela seria direto para a Secretaria do Meio Ambiente. Desse 1.200.000 que eu tinha, 700.000 eu destinei para a área da saúde. Para que isso? Para a gente pegar todas as 109 ou 110 UBSs e equipar todas elas com ar-condicionado na sala de vacina. Alguém pode pensar, Eulor, isso é só um conforto. Não é. Não é. O conforto térmico na sala de vacina é importante para você ter melhor eficiência na vacinação. Seja para o profissional que está aplicando e passa o dia inteiro naquela sala, e Curitiba tem uma amplitude térmica muito grande, Sim. dias muito frios, dias muito quentes, né? Então é importante que você tenha uma temperatura estabilizada, mas é importante também para a pessoa que é vacinada, em especial a criança. A criança, quando vai ser vacinada, ela já chega ali nervosa, Sim. já chega agitada, sabendo o que vai acontecer. Aí chega lá, está um dia muito frio, você tira a roupa da criança, ela passa mais frio ainda, vai atrapalhar ainda mais a vacinação daquela criança. Ou um dia que está calor, né? Aquela criança, poxa, toda encalorada ali, se você tiver uma temperatura agradável o tempo todo na sala de vacinação, isso facilita o trabalho de quem vai vacinar e, consequentemente, aumenta a eficiência aí dessa vacinação para as crianças, né? Inclusive, facilita com que crianças e pais queiram ser levadas até a UBS para ter a vacina, seja de qual doença for, aplicada. Fora tudo isso, pesa na conservação das vacinas. Tem a geladeirinha? Tem, mas você abre e fecha, abre e fecha. Sim. Se de repente está muito quente o ambiente, isso acaba colocando em risco, inclusive, a validade das vacinas. Então eu destinei 700 mil reais dentro das emendas parlamentares a que nós temos direito, para que as UBSs fossem todas elas equipadas com ar-condicionado na sala de vacinação. Então, esse é um detalhe, né? Mas a preocupação ampla com a saúde aqui em Curitiba. E a parte da educação? Então... Aí é uma área já que você atua, né? Sim. Eu fiz questão, justamente por ser professor, fiz questão de, junto com a minha equipe, visitar as 185 escolas municipais. E agora já são 187, né? Nós visitamos e fizemos em cada uma dessas escolas o que a gente chama de análise SWOT. Né, que é um mecanismo da administração de empresas, mas que vale para outras situações. Do que consiste essa análise? Você vai ver quais são as oportunidades, quais são as ameaças, né, quais são as forças e as fraquezas dentro de um ambiente, né? O que pode ser melhorado, né, e o que já está muito bom, né? Por que isso é importante, a meu ver? Porque você pode trocar experiências. Você tem uma escola que tem algo que ela faz muito bem, mas muito bem mesmo, melhor que todas as outras. Se deu certo aqui, por que será que não pode dar certo também nas outras unidades? Então, a gente trocar essas experiências entre as escolas e cada uma delas faz muito bem algo, ou faz muito bem várias coisas. E pode ensinar as outras unidades a fazerem tão bem ou até melhor, né? Corrigindo aquilo que está deficiente em cada uma delas. Então, nós fizemos a análise SWOT das 185, agora faltam duas para serem feitas, justamente para a gente ter um raio-x, um panorama de como é que está a nossa educação. E a partir do momento que você tem esse panorama, aí sim você poder pensar em melhorias. Você só pode melhorar aquilo que é mensurável. É impossível você melhorar uma coisa para a qual você não consegue medir indicadores. Então, você primeiro mede os indicadores e aí você vai ver como tentar melhorar esses indicadores ou, ao longo do tempo, medir se eles estão piorando ou melhorando, né? Então, a ideia de fazer essa visita às escolas todas era conhecer realmente a realidade de Curitiba. E agora a gente pode apresentar propostas para realmente avançar. E eu, particularmente, eu sou um entusiasta da inteligência artificial, né, na área da inovação. E acho que isso tem que ser bem empregado junto às nossas escolas municipais, né? Não substituindo a inteligência natural do aluno, não, mas fazendo com que a inteligência artificial seja um elemento de apoio ao aprendizado do aluno. Existem hoje algumas empresas no Brasil fazendo isso muito bem, né? Que você pega, por exemplo, vou dar um exemplo que não tem a ver com a escola municipal, porque é exemplo já do ensino médio onde eu atuo, mas vale como um exemplo. Eu cheguei lá na sala de aula e expliquei sobre energia cinética, né? Minha área é da física, então eu expliquei sobre energia cinética. Os alunos, eles vão ter desenvolvimento
cognitivo sobre aquilo diferente. Alguns vão entender muito bem e querem mais. Eles precisam evoluir, eles querem saber um pouco mais daquele assunto. Alguns não vão entender tão bem aí no primeiro momento e estão ficando para trás. Só que a educação não pode ter vencedores e perdedores. Sim. A educação ela tem que ser para que todo mundo evolua e todo mundo atinja, né, os níveis que a gente deseja. E como é que você vai tratar de dois alunos que têm necessidades completamente diferentes? Um tem necessidade de saber mais. Outro tem necessidade de recuperar o déficit que ele teve ali para chegar ao nível dos outros. Não tem como você, de uma forma única, tratar situações tão diferentes. Nesse ponto, a inteligência artificial é sensacional. Existem hoje alguns aplicativos, algumas plataformas que vão fazendo trilhas diferentes para o aluno. O assunto é o mesmo, mas aquele aluno que está mais adiantado na matéria, aquela inteligência artificial vai propondo desafios maiores para ele. E aquele aluno que está com déficit, né, de aprendizado naquela matéria, ele vai sendo colocado aos poucos no mesmo nível dos demais, né, com perguntas, com desafios diferentes para diferentes situações de cada um dos alunos em relação ao aprendizado. Então a gente tem que usar a tecnologia em prol da educação e isso é algo que eu quero conversar bastante com a prefeitura para ver se a gente consegue avançar. Não tem nada a ver com lei, não é uma lei que estabelece isso. É a articulação, nesse caso, do vereador junto à prefeitura, cobrando da prefeitura algumas ações que podem melhorar o aprendizado dos nossos alunos. Muito legal. E agora falando um pouquinho sobre a pauta dos impostos, né? Como é que você pretende atuar no teu mandato diante desse tema? Então, a gente vê cada vez mais, né, a população sendo achatada, né? O valor, vamos dizer assim, do dinheiro do brasileiro, cada vez o valor menor, né? E muito disso se deve à carga tributária. Então, eu acho importante que na próxima legislatura, né, em conjunto com o próximo prefeito, que a gente possa fazer um trabalho nessa questão tributária para a gente aumentar a eficiência de arrecadação sem aumentar a carga tributária. Hoje nós temos os auditores fiscais do município que eu tive reunião com eles, eles falaram, olha, o nosso trabalho está sendo, de certa forma, subutilizado. A cidade poderia arrecadar muito mais se a gente tivesse condições, até tecnológicas também, de fazer uma cobrança dos reais devedores. Então, existem pessoas físicas e jurídicas que muitas vezes não pagam os impostos que deveriam, né? E isso, às vezes, acaba não sendo nem descoberto. Ou muitas vezes é descoberto, mas vai lá para dívida ativa, vira um bolo, tem os grandes devedores e no final isso aí prescreve, não é cobrado. E para compensar isso que acontece muitas vezes, aumenta-se a carga tributária dos demais. Então, porque alguns não pagam, outros acabam pagando mais. Né? E isso não é a situação ideal. Então, o ideal é que você tenha uma distribuição desses pagamentos de impostos de uma forma justa, né? E que não faça com que o poder aquisitivo da população fique cada vez menor. Então, eu tenho conversado nesse sentido com os auditores, eles têm dado algumas ideias de como aumentar a arrecadação do município sem onerar as pessoas que pagam corretamente os seus impostos. Então, é uma pauta que eu acho importante, né? Porque o município precisa arrecadar. É inevitável para poder manter os serviços públicos. Mas precisa arrecadar de realmente quem deve o imposto, né? E não onerar mais aquele que já tem feito grande esforço financeiro para pagar os seus impostos. E nesse sentido tem um projeto de lei meu que foi rejeitado na atual legislatura, mas que eu vou insistir na próxima, que é o Código de Defesa do Contribuinte. Quando você pensa em contribuinte e o Estado que arrecada, entende Estado como qualquer ente federativo, seja a União, seja estados ou município, o contribuinte é a parte frágil. O contribuinte é a parte mais fraca da relação. E assim como existe o Código de Defesa do Consumidor, que é a parte frágil no consumo, é importante que tenha o Código de Defesa do Contribuinte, que é a parte frágil na cobrança, né, nos tributos. E esse código ele estabelece uma série de normas ali para que o contribuinte não seja cobrado em demasia, mais do que deveria pagar, para que ele não seja cobrado em duplicidade, às vezes acontece, né? Para que ele possa se defender quando houver um caso de cobrança inadequada. Então, acho que é um código super importante
para que o contribuinte saiba que ele tem seus deveres, sim, mas muito mais também os seus direitos de não ser cobrado de algo inadequado. E agora vamos fazer um exercício, vereador, pensando daqui 4 anos, no final da 19ª legislatura, com o trabalho que você pretende fazer aí por mais 4 anos aqui na Câmara, como que você imagina que estará Curitiba? Como você espera que esteja Curitiba? Bom, eu espero que Curitiba avance, né, em alguns pontos, como, por exemplo, nós temos hoje uma fila, né, em especialidades médicas, né, para exames, para consultas. Eu espero que essa fila está diminuindo, mas eu espero que ela diminua num ritmo ainda mais acentuado, porque, puxa vida, de tudo que a pessoa pode ter de problema na vida dela, a saúde é o mais crítico, né? Se a pessoa não tem uma vida saudável, todo o resto fica prejudicado. Eu quero ver Curitiba também com o IDEB cada vez maior, né, que é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Nós já estamos entre as melhores cidades do Brasil, entre as melhores capitais, mas tem muito espaço para avançar. A gente precisa ter uma educação de excelência em nível público, né? Quando a gente compara as escolas públicas com as particulares, né, na média, né, existem escolas públicas que realmente estão até à frente de muitas particulares, mas na média a gente tem nas escolas particulares um rendimento de aprendizado melhor da escola pública. E não há um motivo para isso, motivo lógico pelo menos, né? Lógico, tem a questão financeira, tem a questão de investimento, mas o poder público precisa usar melhor seus recursos para que a gente não tenha essa diferença, esse gap, né? Porque lá na frente isso reflete em maiores ou menores oportunidades na vida das pessoas, né? Então você estudou em escola pública, você vai ser privado de algumas oportunidades futuras? Não pode, né? Então a gente precisa fazer com que a educação pública esteja cada vez melhor e lógico que isso pode parecer um sonho, mas eu penso em diversas ações aí que tornam esse sonho factível, né? Então espero que realmente a nossa educação melhore a olhos vistos aí nos próximos 4 anos. E quando a gente pensa também em segurança, é um ponto que a sociedade como um todo precisa avançar. Lógico que a segurança parte muito da educação. A partir do momento que você tem uma sociedade melhor educada... É uma consequência, né? A segurança, depois de 10, 20 anos, vai apresentar os seus reflexos com talvez menor criminalidade, né? Mas a gente não pode esperar também esses 10, 20 anos para tomar ações, para ter as ações. Então a gente cuidar da segurança já e nesse ponto, não Curitiba, mas todas as grandes cidades do Brasil ou do mundo, talvez, tem um problema sério que é o problema da pessoa em situação de rua. Sim. Né? Você pega o nosso centro, por exemplo, é marcante isso. Como é o centro de São Paulo, né? Como é do Rio de Janeiro, mas o grande número de pessoas em situação de rua, isso tem aumentado índices de criminalidade, porque são pessoas ali que, justamente por não terem nenhuma condição de sobrevivência, às vezes acabam apelando, né, por o cometimento de algum crime, né, seja um crime contra a pessoa, seja um crime só de roubar um bem material, e isso precisa ser combatido. Mas não combatido eliminando essas pessoas, não. A gente precisa recuperar a vida dessas pessoas, né? São lá cerca de 5.000 pessoas em situação de rua. Precisamos tomar algumas ações efetivas, e isso passa muito por investimento da prefeitura, ações efetivas para conseguir tirar essas pessoas da rua e tirar de forma que elas não voltem. Então, é uma questão de, primeiro, é um trabalho de enxugar gelo. Você tira a pessoa hoje e ela volta. E você tira de novo e ela volta. Até que talvez chegue um momento em que ela se conscientize, não, puxa, eu realmente preciso sair dessa situação que eu estou. Isso passa por um tratamento psicológico, que muitas delas estão com problema de drogadição. Então, usar clínicas terapêuticas para tratar a saúde dessas pessoas, saúde física e mental. Isso passa, obviamente, também por capacitação profissional. Essas pessoas precisam aprender uma nova função profissional ou recuperar a função que um dia já tiveram, porque senão ela sai da rua, aí daqui a pouco ela sem emprego, sem renda e acaba voltando. Aí o processo recomeça. E passa também por uma questão de moradia. Então, se a gente conseguir, e não é fácil, não estou falando que é um problema simples, né? Até eu costumo sempre falar que para todo problema complexo tem uma solução simples e completamente errada. É um problema complexo que exige soluções complexas, né? Mas como eu falei, tem que pensar nos vários pilares, né? Que é o tratamento psicológico e físico, é a questão da moradia para essa pessoa ter exatamente onde morar e não na rua, e também a capacitação profissional para que ela possa gerar, né, a sua renda futura. Então, acho que é um problema que a gente tem que atacar com coragem,
na próxima legislatura e também o próximo prefeito, Eduardo Pimentel, com muita coragem atacar esse problema. E como eu disse, a solução não é eliminar essas pessoas, não é tirar essas pessoas do centro e esconder em outro bairro. Não, a solução é atender essas pessoas para que elas possam ser efetivamente recuperadas. Isso é bom para essas pessoas e é bom para a cidade, né? Porque hoje essas pessoas nas ruas, lá no centro, Sim. atrapalham também o comércio, atrapalham o turismo. E isso acaba virando uma bola de neve, que é ruim para quem está na situação de rua, ruim também para a cidade como um todo, que perde geração de emprego e renda para outras pessoas, seja em relação ao turismo, seja em relação ao comércio. Perfeito. Agora, já se encaminhando para o final, vamos então para o nosso bloco aqui, Jogo Rápido. Então, eu vou mandar algumas perguntas para você rápidas e espero que você retorne com papum e assim, direto e sincero, viu, vereador? Tá bom. Vamos lá. Um sonho. Que a gente tenha uma próxima legislatura com mais trabalho e menos discussão ideológica. Um projeto de lei municipal que quer ver aprovado no futuro. O Código de Defesa do Contribuinte. Um desafio que a cidade precisa superar. A pessoa em situação de rua. Qual que é o seu porto seguro? A minha família. Um hábito essencial para um bom político. É aprender a dialogar. Curitiba em uma palavra. A cidade da minha vida. Não é uma palavra, né? Desculpe. Mas uma frase. A gente entendeu. E por fim, para encerrar aqui, professor Euler em uma frase. Putz, um cara muito trabalhador e bem intencionado. Muito bem. Professor Euler, eu quero agradecer de novo por você ter vindo aqui. Você já passou por esse estúdio outras vezes e agradecer a tua parceria aqui em se dispor a conversar, explicar também um pouco sobre o papel do vereador para a população e também explicar quem é você e pelo que você está aqui, pelo que você está lutando. Muito obrigada e seja sempre bem-vindo. Eu que agradeço, Patrícia, toda a equipe da comunicação. Como eu falei, vocês realizam um trabalho brilhante, né? Com os poucos recursos que vocês têm, vocês conseguem fazer muita coisa e super importante o trabalho de vocês, porque mostra para a população o que é a Câmara Municipal, né? Aqui a gente fala que é a casa do povo, mas é difícil que a população possa estar aqui. Todo mundo tem seus afazeres. Sim. Uma maneira de estarem aqui é justamente receberem o conteúdo da comunicação, né? Se a pessoa não pode vir, que a Câmara vá até essa pessoa, seja pela rede social, seja por outros formatos. Então, parabéns pelo trabalho que vocês realizam. E agradeço pelo convite. Sempre que quiserem, estou disposto a estar aqui para conversar com vocês e, consequentemente, com toda a população. Obrigada. E você que está ouvindo a gente, assistindo a gente e quer acompanhar o trabalho do vereador professor Euler e dos outros vereadores, é só você seguir a gente nas redes sociais. Você procurando Câmara de Curitiba vai encontrar a gente nas redes sociais. E também no nosso site você consegue conferir notícias e matérias sobre o trabalho dos parlamentares por aqui. E se você quer assistir outros episódios aqui do Você Me Representa para conhecer os outros vereadores dessa legislatura, é só se inscrever no nosso canal do YouTube. Eu espero você em uma próxima oportunidade. Até mais e tchau!